A Station T apresenta o podcast Stationcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo França e estarei com você nessa jornada a cada semana, trazendo conteúdos da agenda ESG, inovação e tecnologia, economia criativa e startups, marketing, empreendedorismo e negócios, por meio de entrevistas com os melhores e mais renomados profissionais de cada área, em um bate-papo super empolgante, informativo e descontraído sobre essas tendências e conceitos que estão transformando o nosso mundo. Este é a Stationcast. Próxima parada, futuro, conectando você a ideias que movem o mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Stationcast. Se você é novo nesse canal, não deixe de nos seguir, de inscrever e entra aí no YouTube Station T e no Spotify Stationcast. A Stationcast ela é um projeto do Instituto IS, onde a gente tem o objetivo de ser uma plataforma fast learning, ou seja, de rápido aprendizado, para que você que nos assista possa, então, aprender com os melhores e mais capacitados profissionais da atualidade dos assuntos de cidades inteligentes, empreendedorismo, negócio, inteligência artificial, big data, segurança cibernética e todos esses assuntos que estão aí bugando a nossa cabeça e que faz com que realmente a gente precisa consumir, então, dentro desse mar de informações, realmente conhecimentos práticos e já validados, para que a gente, então, possa aí deslanchar na nossa vida, seja ela profissional, seja ela pessoal e até mesmo nas nossas empresas. E, para isso, eu sempre trago pessoas que realmente têm muito conteúdo para nos ensinar, para compartilhar com a gente toda essa experiência. Então, hoje eu estou aqui com dois grandes empresários do Vale do Paraíba, da cidade de Taubaté e Pindamonhangaba, que inclusive eu tenho a felicidade de ser dois amigos. Jeremias Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Stationcast. Um prazer, Rodrigo. Uma honra estar com você aqui, amigo. Obrigado, querido. E o Daniel Farias, também um grande amigo, também de aqui de Taubaté. Então seja muito bem-vindo, Dani. Obrigado, Rodrigo. Agradeço o convite. E aí uma coisa que é muito interessante nesse serviço, nesse trabalho que o Daniel faz, que você, Dani, faz, que tem muito a ver com uma questão muito preocupante e numa discussão a nível global, que é a segurança alimentar. Imagina o seguinte, você comentou que teve um período que teve aí, né, uma doença. Sim. Que matou um monte de camarão, correto? Isso a gente não está hoje livre de ocorrer isso em qualquer outro cenário da cadeia alimentar. Nenhuma. Nós temos que ficar sempre muito atento ao que realmente pode vir a acontecer em todos os cenários, porque quanto mais você fica atento ao mundo, menos você pode, logicamente que você vai ter aí, sempre correr risco, mas você pode estar aí prevenido. Então, hoje a gente tem a guerra, ela já mudou a forma como nós fazemos guerra. Então, hoje, guerra cibernética. Então, hoje, qualquer pessoa ou qualquer empresa mal intencionada vai e destrói o concorrente caso, de repente, ele não tenha uma segurança cibernética. Rouba informações, patentes, tudo. Da mesma forma, essa guerra ela estende para os governos. Né? Quando a gente fala de nova ordem mundial, cara, na verdade essa nova ordem mundial, ela existe desde que o mundo é mundo. Só colocaram um título para falar, olha, é o seguinte, antigamente tinha lá, era o Império Otomano, né? Na verdade era o Império Romano, que era o que mandava no mundo. Então a ordem mundial era regida pelo padrão de Roma. Mas aí sempre quando uma potência encontra uma hegemonia militar, bélica, econômica, cultural, você tem uma outra nação, um outro povo, um outro país que, cara, que está ali no segundo lugar. Então essa guerra de poder, ela acaba que sempre gerando um conflito. E aí não foi diferente desde que o mundo é mundo, e aí você tem aí a hegemonia romana, né, que venceram os gregos, mas olha o poder da cultura, né? O romano venceu o grego, mas militarmente, mas a cultura que impera no mundo é a cultura grega, não romana.
Tanto é que a gente fala cultura grego-romana. Então, você que nos assiste, você tem que ficar muito atento ao que você está consumindo. E a gente tem que falar assim, cara, o que eu consumo, o que eu penso, o que eu faço porque eu quero ou eu faço... Cara, pergunta por que você faz o que você faz. Questiona, vai estudar. E aí a gente tem aí a questão, né? O próprio Império Otomano vence e aí ele se estabelece, né? Constantinopla, hoje Istambul, ali era o centro do mundo, e aí ele se estabelece e ele gera uma nova ordem mundial. Então, quando a gente fala hoje de nova ordem mundial, a gente tem aí a questão, né? Do Ocidente contra o Oriente e essa polarização aí entre esses países e nada impede, de repente, da gente vir a ter aqui uma sei lá, tipo um bug do milênio, que para quem viveu, né? Era um terror, né? O bug do milênio. Acompanhamos bem esse ano. Né? A gente acompanhou porque você tinha um algoritmo, né? A tecnologia, ela ia até certo ponto, 9999. Depois não tinha um outro coeficiente, um outro algoritmo. Então, a gente nunca está preparado para o que está vindo. Mas quando você tem empreendedores que estão olhando fora da caixa, você acaba que, de repente, contribuindo dentro de um modelo de negócio para algo que pode se tornar, muitas vezes, a válvula de escape para milhões de pessoas. Sim. Né? Então, a gente tem aqui amigos em Taubaté, que é sócio do Daniel, que é o Ederaldo Godoy, que trabalha com Ora Pronobis e vários outros alimentos. Então, é a questão da segurança alimentar. E aí, Dani, quando você pega aí a questão da segurança alimentar, né, trazendo a experiência que você também, Jeremias, tem com o empreendedorismo, né? Como que o empreendedorismo ele influencia a abordagem de vocês no dia a dia, no planejamento, em relação à tecnologia e inovação, para o que vocês estão pensando em fazer no futuro, ou, melhor dizendo, posicionar o negócio de vocês para o futuro? Dando sequência no Aqualuz, para aí depois o Jeremias falar, porque é um mercado extremamente disruptivo a parte de imobiliária, né, Jeremias? Social no atual momento. Hoje a gente falando de segurança alimentar, né? Você tem hoje o cenário do Brasil que você não pode exportar camarão hoje. O Brasil não exporta camarão. Teve em 2020 um lote pontual para os Emirados Árabes, que foi 100 toneladas, que não é nada. Isso daí é um produtor pequeno lá, tem essa produtividade, que foi exportado, mas não exporta. Por quê? Porque não atinge padrões mínimos. Hoje, o meu projeto é um dos poucos projetos, na verdade, o único projeto, que tem condição de ter um selo de sustentabilidade a nível internacional. Eu só não tenho ainda volume de produção para isso. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, inclusive para você, Jeremias, e para você que nos assiste. Você tem um projeto de expansão a nível mundial, começando por várias criações de fazenda de camarão, e é algo extremamente rentável. Eu lembro que você estava negociando com vários grupos, chegou a implementar várias fazendas, chegou a ter várias fazendas, vendeu muita coisa, deu segurança para muitos restaurantes, mas com a pandemia as coisas depois deram uma decrescida e tal. Então aproveita o momento, de repente, para fazer um pitch para algum investidor que queira, de repente, diversificar aí a sua matriz de investimento, não só no boi, né? Não engordar só o boi, mas vamos engordar camarão, né, Dani? Que a gente fala lá, lagostinho, peixe, você tem um projeto maravilhoso. Tem um projeto legal. A gente chegou a fazer nesse projeto desde o Shark Tank, né? Acabamos falando bastante, não falamos do Shark Tank, mas desde o Shark Tank eles tinham a ideia de não digamos que franquear. Doutor Afrânio. Doutor Afrânio. Que foi lá com você, lá do Coco Bambu. Um abraço pro doutor Afrânio. Montou aí uma unidade de São José dos Campos. Muito um abraço para você, Rony. Abrindo 50 novos restaurantes agora, né? Nos últimos 2 anos. É fantástico o projeto dele. Onde que eu tava? Não, é que aí você tava na questão do seu pitch. Seu pitch, do pós aí. Sim, e desde o Shark Tank, nós viemos montando e fortalecendo essa modelagem de como nós produzimos camarão e chegamos a fazer 21 fazendas no nosso sistema. Não próprias, mas de outros investidores que tinham condições, acabaram investindo, nós montamos. Na pandemia, alguns pararam, porque nem todo mundo tem
teve fluxo de caixa para manter. E hoje a gente segue com alguns onde a gente ainda compra 100% da produção deles. E com essa possibilidade do mercado, uma das dificuldades que a gente tinha era fazer por conta de legislação, que é uma legislação... A lei que rege, né, o mercado aquícola no Brasil, ele é muito arcaico, né? Então tem muito pouca informação, muito pouco equipamento. Vou falar das proteínas, ele está em último, mas far away vamos falar ali do frango, do suíno, de tudo, né? Então ele está bem abaixo em tecnologia e desenvolvimento. E com isso a gente começou a desenvolver esses novos trabalhos e tecnologias para trazer novos produtos para a criação, implementamos e fechamos o modelo de criação. E a dificuldade por conta de lei era poder abater o camarão. Cada unidade teria que ter um CIF, ou um SIM, no caso, para poder abater o seu próprio camarão. Porque legalmente você não pode levar o pescado morto dentro do barco de pesca ou das fazendas que são feitas hoje, você não pode levar ele abatido pro frigorífico. Você tem que abater no local, abater no frigorífico. Não existe isso hoje, né? Não existe, mas é a lei e a gente, quando tá com a cabeça para fora, toma martelada. Né? E aí, você pode estar perguntando, o que tem a ver, de repente, uma produção de camarão dentro de um podcast que fala de inovação? A Aqualuz, e eu sei porque eu fiz um approach com diversas empresas, diversos investidores, inclusive um abração para você, Gustavo Araújo, da Distrito, que o Gustavo, fizemos aí um trabalho Gustavo, com ele. O Gustavo está rodando agora aí com a gente alguns trabalhos, e aí ficou muito bacana e evidente que o teu projeto era verdadeiramente um agrotech. Então, produção de camarão, ele é um agrotech. Quando a gente fala agrotech, as pessoas elas confundem e tem poucos produtos agrotech de fato. Ou seja, que tem a base do agro, vamos colocar, né, assim, vamos encaixar, vamos envelopar, vamos expandir o conceito do agro, né, para a questão do camarão. Mas usando a tecnologia. Porque acontece, Jeremias, você tem muito, de repente, agrotech, eu sou uma agrotech, mas o camarada, de repente, ele usa a tecnologia para, de repente, fazer um escaneamento, para fazer um controle, para fazer uma otimização de recursos na fazenda, 5G, etc, mas ele não produz nada organicamente, do ponto de vista de alimentos ou de algum tipo de produção ou de cultivo, enfim, que seja de fato tecnológico. E é o que a gente está fazendo nesse projeto, levando agora, né, essa remodelagem que nós estamos fazendo agora a partir de 2022, é levar 100% do projeto para alguma cidade do litoral. Estamos negociando aí com uma cidade mais pontual, mas tem outras interessadas também, uma é mais interessante para o negócio, que a gente vai verticalizar todo o projeto, todo o processo, né? Então a gente vai ter tanto um instituto que a gente vai produzir as larvas e os alevinos e dar o suporte. As larvas e os alevinos vêm do norte, Rio Grande do Norte. Hoje vem tudo do Rio Grande do Norte, não tem laboratório de produção aqui. Então a gente vai produzir as larvas e os alevinos aqui para os produtores, inclusive fazer um projeto de recuperação de fauna marinha com pescados... É sensacional esse projeto. Com pescados de pesca esportiva. Aí a gente vai ter a produção produzindo tudo isso, vai ter um frigorífico sustentável para produtos orgânicos. O peixe vai ser esse peixe é o robalo e o... Robalo e garopa. Que já estão em extinção. Inclusive, esse projeto ele vai trabalhar com 2 espécies, Jeremias, em risco de extinção. Continua, Dani. Em risco, que já são em extinção. E com isso a gente consegue fortalecer, não só vendo outros lados, né? Vamos falar de sociedade em si. Você trabalhar, por exemplo, a pesca esportiva. Porque você pode fazer a reposição de estoque marinho desses pescados, né? Dessa fauna. E promover a pesca esportiva em cima de lugares que podem voltar a se pescar. Sensacional. Aí dentro do frigorífico, o que nós vamos fazer? Absorver toda a produção, não só da nossa produção, como dos outros associados ao projeto que estiverem produzindo. A gente vai pegar
a gente tem o projeto através do Instituto de ensinar todos os pescadores, que isso hoje a gente já faz com a Universidade Federal do Espírito Santo, e tem esse projeto lá com a Associação de Pescadores, para ensinar eles a pescar de forma sustentável e sem utilização de químicos, de conservantes. Isso a gente já faz lá e a gente compra a produção deles. Até mesmo para a gente ter o camarão 7 barbas, que não é produzido, que é o Cuidado desde a origem. Né? Desde a origem. E rastreabilidade de tudo. E depois você tem uma cadeia produtiva sensacional. Eu tive a oportunidade de ver o modelo de negócio e, assim, é realmente algo inovador no mundo. Né? E eu acredito e torço, e você sabe que eu torço muito por você. Eu costumo dizer que o Daniel ele vai ser o nosso futuro Bubagan Júnior. Né? Lembra do Bubagan, né? Que era o Forrest Gump, né? Sim. Tinha lá Bubagan, Camarões, né? Então, cara, sucesso sempre para você. E, cara, é assim... O pitch tá aí, se você depois quiser, qual é o site, quiser investir, né? Aí posso fazer um spoiler aqui? Lógico. Então, assim, dentro disso, e aí já passando para você entende que hoje a gente precisa diversificar, inclusive, as matrizes de investimento, né? E hoje existe uma modalidade, eu faço parte de um grupo que chama-se Lab de Inovação Financeira, junto com a CVM, um abraço pro diretor da CVM, meu amigo lá, o Vasco, que é o da CVM e com o BID. Então tem lá grandes empresas que fazem... Tem 4 grupos e a gente tem uma modalidade, eu participo de um grupo que chama-se o GT de Blended Finance, ou seja, são investimentos de impacto social. A gente fala muito da agenda ESG, né? E para você que de repente quer diversificar o teu investimento ou as tuas matrizes de negócio, em breve a gente está fazendo um estudo, já com um grupo grande, um abraço para o Otaviano Canuto. O Otaviano Canuto foi vice-presidente do Banco Mundial, o meu mentor desde 2012, e tem outros grupos aí que a gente está montando um fundo de investimento Blended Finance em breve. A gente está aí fazendo todo o processo, para que a gente possa então receber aportes de investimento, de investidores. E aí qual é a diferença do fundo misto, né? É que você não tem, por exemplo, no mercado financeiro você tem os FIs, né? O Fundo de Investimento Imobiliário. O que num cenário, por exemplo, de um pandêmico, né? Você tem muitos fundos tiveram problema por causa justamente da rentabilidade. E a gente não está isento de ter essas coisas. Mas quando você fala de segurança alimentar, né? E aí você fala de hidrogênio verde, né? Que também é um outro assunto, você fala de moradias, um déficit de moradia gigantesco no Brasil, que aí você não tem a capacidade de tração do poder público, cada vez deficitário, é onde entra essa modalidade de Blended Finance para que você possa, então, ter um pool de investimentos onde você tem dinheiros de não reembolsáveis a títulos de editais, endowments, que é o quê? Você tem fundos de investimento, endowments, que você tem aquele capital inicial assegurado e esse fundo pode investir em outros projetos só com a rentabilidade, visando uma lucratividade maior, já correndo um risco. Você também tem o capital de risco, de investidores, enfim. Então é um mix que a gente está trabalhando. É uma modalidade nova e que se você, de repente, que nos assiste, quiser, de repente, um investidor, quiser investir no projeto do Daniel, quiser, de repente, investir em outros negócios que o Jeremias tem e no ponto de vista da agenda ESG, entra lá no chat, passa uma mensagenzinha no inbox, fala, cara, quero bater um papo, sou investidor, tenho dinheiro, cara, tenho um projeto, que a gente vai começar a fazer realmente essa captação, tanto de investidores como de projetos, com foco na agenda ESG. Então, isso é o que a gente procura fazer dentro desse projeto da Station Cash. Para você que ficou com a gente até aqui, meu senhor, muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no YouTube Station T e no Spotify Station Cash. E segue lá, stationt.co no Instagram. E um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio da Station Cast. Se você gostou, curta e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas possam também juntar-se à nossa comunidade. E não se esqueça de nos seguir para ficar por dentro de tudo o que acontecerá nos próximos episódios e de nos enviar suas mensagens e comentários. É isso aí, pessoal. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Siga o nosso canal no YouTube, Station T, e no Spotify, Station Cast.
Um forte abraço.